Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos estar introduzindo a ideia do teste binomial, né? O teste binomial é um teste não paramétrico que vai se utilizar da distribuição binomial. Nós vamos estar explicando o porquê desses nomes e por que esse teste é considerado não paramétrico. E também vamos estar mostrando nesse vídeo os cálculos relacionados a esse teste, né? O teste binomial é um teste que vai se utilizar de variáveis dicotômicas. Então vamos lá aos conceitos introdutórios. Bom, os dados dicotômicos, né? Então, o que são dados dicotômicos? São aqueles dados que apresentam apenas duas categorias possíveis, né? Um sim ou não, né? Sou a favor ou sou contra, e assim por diante. Então, esses são os dados dicotômicos, né? Em geral, para a gente utilizar o teste binomial, nós vamos ter que observar o seguinte: nós observamos os resultados de N ensaios de Bernoulli, e o que é um ensaio de Bernoulli? É exatamente a realização de um ensaio dicotômico, porque uma variável é dita de Bernoulli se ela só assume dois resultados possíveis, né? Então é como se você lançasse uma moeda, tá? Mas uma moeda que pode ser viciada. Então morreu, viveu, sou a favor, sou contra, sim ou não, isso tudo são exemplos de variáveis de Bernoulli se o procedimento que gerou essas respostas for aleatório. Bom, nós vamos pressupor também que os resultados de cada ensaio podem ser classificados como um sucesso ou uma falha. Sucesso ou falha é só questão de ponto de vista, tá? Então, de repente, eu observar se um indivíduo morreu, pode ser um sucesso. Eu estou trabalhando num ensaio, por exemplo, com inseticidas e posso caracterizar que a morte do inseto nesse ensaio é um sucesso e ele não morreu é uma falha. Mas isso é apenas questão de referencial, ok? Então você que define o que é sucesso e o que é falha. Sucesso é a variável de interesse sua. A probabilidade de você ter um sucesso, nós vamos denotar por P, do ponto de vista teórico, e a ideia é que ela permaneça constante de um ensaio para o outro, tá certo? Então, vamos pensar aqui num problema prático, né? Você deu uma dose de um medicamento para um indivíduo e o indivíduo vai responder ou não responder a esse medicamento. A probabilidade dele responder positivamente a esse medicamento, digamos que seja de 80%. Quando você der esse medicamento para um outro indivíduo semelhante ao anterior, essa probabilidade deve se manter em 80% para cada indivíduo. Essa é a nossa ideia de manter essa probabilidade P constante. Então você está jogando uma moeda, a chance de sair cara é 50%. Quando você joga a moeda de novo, a chance de sair cara ainda continua 50%. Então essa probabilidade de obter um determinado sucesso, ela é sempre a mesma para cada ensaio de Bernoulli. E, por fim, os N ensaios de Bernoulli são independentes, ok? Ou seja, é exatamente, né, a questão do que ocorre no ensaio anterior não vai interferir ou modificar a probabilidade do que vai acontecer no ensaio subsequente. Bom, então essas são pressuposições iniciais apenas para os ensaios de Bernoulli, que vão gerar as variáveis dicotômicas. Bom, então dando sequência, vamos a mais um exemplo. Desejamos fazer uma pesquisa na população brasileira a respeito da lei que criminaliza o aborto. Se nessa pesquisa, né, você apresenta à pessoa que vai estar respondendo a pesquisa apenas um resultado a favor ou contra, você acabou de dicotomizar a pesquisa, ou seja, a pessoa que vai responder ela não tem outra opção a não ser responder sim ou não. Então isso aqui você dicotomizou os dados da pesquisa. Neste caso, né, nós poderemos utilizar o nosso teste binomial que nós vamos apresentar aqui para vocês na sequência. Então, é claro que também é pressuposto que essa amostra que você tomou é totalmente aleatória, tá certo? A tomada é de modo totalmente aleatório. E o sorteio é feito com reposição, exatamente para não interferir naquela probabilidade P de sucesso para cada indivíduo, né, para cada ensaio de Bernoulli. Então, a ideia é sempre fazer um sorteio com reposição. Numa população muito grande, isso não vai fazer muita diferença, né? Mas em populações pequenas, isso vai fazer uma diferença razoável. Bom, exemplo 2. Desejamos estimar o número de estudantes numa universidade que apresenta altura superior a 1,90. Então, veja, agora nós temos aqui uma medição, né, uma variável contínua, que seria a altura. Entretanto, eu estou interessado só em saber quantos alunos apresentam uma altura superior a essa medida. E aí, a minha resposta vai ser sim ou não, se a pessoa apresenta ou não uma altura superior a 1,90, e eu acabei de dicotomizar essa resposta.
É por isso que esse teste que nós vamos fazer, ele é um teste não paramétrico, porque ele não vai fazer pressuposição de como esses dados vão ser gerados, sobre qual população esses dados vão ser gerados. A gente pode observar aqui agora que a altura de uma pessoa é razoavelmente modelada, por exemplo, por uma distribuição normal. Mas o nosso teste não fez essa pressuposição. Por quê? Porque nós vamos pegar esses dados, que podem vir de uma variável contínua ou de uma variável discreta, e vamos simplesmente dicotomizá-lo, ok? Claro que tem que valer as mesmas ideias. Essa amostra tem que ser realizada de modo aleatório e com reposição para que os ensaios sejam independentes um em relação ao outro. Então, mais um exemplo de como eu posso dicotomizar também aqui variáveis contínuas. Então, o que é o teste binomial? Né? Uma ideia de um teste binomial. Vamos tratar em cima dos exemplos. No exemplo 1, nós podemos testar a hipótese de que a proporção de pessoas favoráveis à lei anti-aborto é igual a 60%. Então, existe uma dúvida do pesquisador e ele coloca essa dúvida em termos de uma hipótese. As pessoas que são favoráveis à lei anti-aborto representam 60% desta população. Bom, no exemplo 2, o pesquisador ele quer testar a hipótese de que a proporção de pessoas com altura superior a 1,90 é igual a 10%. Então, bom, de onde vêm essas hipóteses? Essas hipóteses vêm da cabeça do pesquisador, eles vêm um pouco da experiência do pesquisador e elas têm que, obviamente, serem feitas antes da pesquisa ser realizada, porque é para isso que se faz a pesquisa, né? Para ele obter os resultados que converjam para a sua hipótese inicial, né? Ou seja, para refutar ou não sua hipótese inicial, e essa é a ideia básica dos testes de hipótese. Bom, no exemplo 1, nós podemos colocar a hipótese da seguinte maneira. Ó. A proporção de pessoas que são favoráveis à lei anti-aborto é 60% nesta população, contra hipótese alternativa, que é diferente. Então veja que nesse caso, o pesquisador ele tem mais dúvidas ainda, porque ele não sabe nem se é maior ou se é menor. Então ele jogou a dúvida aqui para a diferença. Então a hipótese alternativa é que pode ser qualquer valor diferente. Nesse caso, nós falamos que o teste é bilateral, né? Ou é um two-sided test, né? É importante, estou colocando aqui em inglês, por quê? Porque alguns programas vão apresentar essa nomenclatura em inglês. Muitos programas apresentam essa nomenclatura. Então, estou deixando aqui para destacar. Isso aqui vai significar o quê? Um teste bilateral. É quando, na hipótese alternativa, o pesquisador tem dúvida para ambos os lados. Bom, o pesquisador, pelo seu conhecimento dos dados, ele pode também elaborar essa hipótese. É claro que ele tem que ter já uma convicção de dizer o seguinte, olha, a proporção é 60% contra a proporção é menor do que 60%. Quem define essa hipótese é o pesquisador, é a experiência dele na área e, obviamente, ele tem que tomar cuidado aqui. Se ele não tem muita convicção dessa hipótese alternativa, ele opta pela primeira parte e trabalha com as diferenças. Nesse caso aqui, o teste é unilateral à esquerda, né? É um one-side lower tail test e você vai observar essa nomenclatura aparecendo em alguns programas, né? E o contrário disso, que é o pesquisador tem dúvida agora para o outro lado, ele já tem uma convicção que se a hipótese nula for rejeitada, provavelmente o que vai ficar é que a proporção de pessoas que são favoráveis à lei anti-aborto é maior do que 60%. Então, o teste aqui seria unilateral à direita, né? E com essa nomenclatura no inglês. Bom, pessoal, quem define essa hipótese é o pesquisador. Então, por exemplo, o pesquisador pode estar realizando essa pesquisa em um determinado local em que eles já sabem, né, que as pessoas são estritamente conservadoras com relação à legalização do aborto, em sua maioria. Então ele diz, olha, né, é bem provável que essa minha proporção vai ser até maior do que 60%. Eu não tenho muito medo de ver isso menor. Então ele opta por essa terceira hipótese. Então ele que define de acordo com a sua experiência. Bom, no exemplo 2 a mesma coisa, né? Ou seja, pesquisador, hipótese de que a proporção de pessoas, né, de alunos naquela universidade com altura superior a 1,90 é igual a 10%, ele tem dúvida para os dois lados, ele deixa o diferente, o teste é bilateral. Se ele tem dúvida só por esse lado, né, ele acha que se não for igual a 10% vai ser menor do que 10%, então o teste é unilateral à esquerda e o contrário disso vai ser o teste unilateral à direita. Lembrando, quem escolhe, quem define essa hipótese alternativa é o pesquisador, mas não é de qualquer jeito, é baseado na sua experiência. Se você tem pouca experiência, não sabe muito dos seus dados que você está trabalhando, então você, obviamente, opta pela primeira opção para evitar problemas. Bom, vamos fazer um exemplo, então, aqui de um teste unilateral à direita, e para isso nós vamos escolher o exemplo, daqui a pouquinho, sobre aquela questão da legalização
da lei anti-aborto aqui. Hipoteticamente, nós vamos ter alguns dados, tá? Não é nada real, não é nada baseado em pesquisa real. Bom, quando você tem aqui um teste unilateral à direita, que seria, eu pego a proporção igual a uma proporção P0, que o pesquisador colocou aqui, você rejeita essa hipótese, você fica com a hipótese alternativa de que essa proporção é maior do que P0. Nós vamos definir aqui S como sendo o número de sucesso, tá bom? Então, cada sucesso vai ter a mesma chance de acontecer para cada indivíduo. Então, com probabilidade P. Nós vamos rejeitar essa hipótese nula se o número de sucessos for maior que um Q-alfa. E o que é esse Q-alfa? É o valor escolhido de tal modo que você mantém o nível de significância desejado, ou seja, a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então, quer dizer, se eu vejo muito, né, eu faço uma amostragem com 100 pessoas e de repente 99 disseram que são favoráveis à lei anti-aborto, é bem provável, então, que na população, né, eu rejeite a hipótese H0 e fique com a hipótese alternativa, tá certo? E é isso que nós estamos dizendo nessa frase aqui. Se o número de sucessos observado for maior que uma quantidade limite, né? Quando passa dessa quantidade eu já acho que devo rejeitar H0, então eu procedo o teste com essa conclusão. Esses valores de Q-alfa eles vão ser fornecidos por tabela da distribuição binomial ou por softwares estatísticos específicos ou ainda por planilhas eletrônicas Excel ou similares aí dos softwares livres, né? Vamos ver com um exemplo que facilita um pouco mais essas relações. Então, exemplo 1. O pesquisador diz o seguinte: a proporção de pessoas que são favoráveis à lei anti-aborto é 60%, e se eu rejeitar essa hipótese é porque ela é maior do que 60%. Bom, uma amostra hipotética, isso aqui não foi feito pesquisa, tá, pessoal? São apenas dados aqui inventados por mim, só para a gente fazer o exemplo, tá? Não foi feita essa pesquisa em lugar nenhum, que fique bem claro. Poderia ser feita, mas não foi, né? Aqui nós temos a nossa amostra hipotética. As pessoas que disseram sim são as pessoas que disseram que são favoráveis à lei anti-aborto. E as pessoas que disseram não são as pessoas que disseram que não são favoráveis à lei anti-aborto, ok? Então, você pode observar que nessa amostra, né, nós temos o N igual a 20, ó, 4 vezes 5, e temos S igual a 14. O S é o quê? O número de sucessos. E o sucesso para nós aqui está definido como ser ou não favorável, ser, no caso, né, favorável à lei anti-aborto. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas disseram que era favorável à lei anti-aborto. Bom, o que acontece então nesse cenário? Se H0 for realmente verdadeira, a probabilidade de sucesso vai ser de 60%, que é igual a 0,6, né? Em termos unitários. Então, se H0 for realmente verdadeira, essa S, essa variável aleatória S, observe que S é aleatório, porque se você pegasse outra amostra, provavelmente teria muita chance do S não dar 14, dele dar um outro valor, 13, 15, 17, 8. Então, a cada amostra que você realizou, provavelmente esses resultados seriam diferentes, ok? Então, esse S é uma variável aleatória. E essa variável aleatória, ela faz o quê? Ela conta quantos sucessos você teve nessa amostra. Então, uma variável que conta o número de sucessos em N ensaios de Bernoulli, né? Ela é chamada de binomial. Então, a variável S tem uma distribuição binomial. E os parâmetros da distribuição binomial é N igual a 20, e nesse caso, a probabilidade de sucesso sob H0 é 0,6. Então, se H0 for verdadeira, essa probabilidade é 0,6, ok? Feito isso, pessoal, então, sobre H0 ser verdadeira, eu tenho a distribuição da variável S, eu posso pegar alguns resultados numa tabela. Essa tabela que eu vou mostrar para vocês, eu fiz ela no Excel, daqui a pouquinho eu mostro como fazê-la. Então, como a distribuição binomial aqui tem o N igual a 20, eu fiz para todos os valores, do zero, né? Porque você pode ter 0 sucessos, pode ter 1 sucesso, 2 sucessos e 20 sucessos. Ou seja, você pode não ter ninguém favorável à lei anti-aborto, pode ter somente uma pessoa favorável à lei anti-aborto, como pode ter as 20 pessoas favoráveis à lei anti-aborto nessa amostra que você tomou. E se o P for 0,6, então vale lembrar que é o seguinte: se o P é 0,6, ou seja, se H0 é verdadeira, né? Se H0 é verdadeira, as probabilidades serão essas. Nessa coluna eu coloquei uma probabilidade que vai ser mais interessante para a gente, que é a probabilidade de você obter um valor de S maior ou igual que esse casinho aqui.
Então, qual é a probabilidade de você obter um valor de S maior ou igual que zero? Ou seja, você pega e soma todas essas probabilidades. Com 100% de certeza, você vai ter um valor de S maior ou igual que zero. Né? Por quê? Porque isso pega todo o espaço amostral. Aqui você tem a probabilidade de você ter um valor maior ou igual que o número 1. Você vai somar todas essas probabilidades e assim por diante. Então veja, pessoal, nós observamos na amostra que valor? Nós observamos aqui o valor de S igual a 14. Então, quando você vem aqui no 14, você observa que essa probabilidade aqui é de 0,25, ou seja, ela é de 25% aproximadamente. Então, a probabilidade de você verificar um valor de S, olha, a probabilidade de eu verificar um valor de S maior ou igual a 14, sabendo que a H0 é verdadeira, isso é aproximadamente 25%. Ou seja, esse valor de 14 que eu vi, ele não é tão raro. Tá certo? Então ele pode acontecer até com razoável confiança. Tá certo? Agora veja, suponhamos que você tivesse visto o valor de 17 para S. Aí você ia obter aqui 0,0159. A probabilidade de você obter um valor de S maior ou igual que 17, dado que H0 é verdadeira, né? Isso seria, em porcentagem, muito pequenininho, aproximadamente 1,59%. Então, se você tivesse visto o valor de 17, você ia pensar assim, poxa, se a minha hipótese realmente for verdadeira, é porque eu vi uma coisa muito rara. Então, o que acontece? Eu não vou ficar acreditando que eu vejo coisas raras. Então, se eu ver um valor S acima de 17, eu vou descartar a H0 verdadeira. Então, se eu ver 17, ou 18, ou 19, ou 20, eu vou rejeitar H0. Portanto, esse nosso 17 aqui é o nosso Q-alfa. Né? Ele é o valor limite. Porque se eu ver algo maior do que 17, se eu ver o número de pessoas que responderam serem favoráveis à lei anti-aborto maior do que 17, isso seria muito raro se H0 é verdadeiro. Então eu descarto H0 e ficaria com a hipótese alternativa. Né? Então se você vê S igual a 17, ou a 18, ou a 19, ou igual a 20, você vai ficar com a hipótese de que a proporção de pessoas que são favoráveis à lei anti-aborto é maior do que 60%. Você vai descartar a hipótese nula e vai ficar com essa. Agora, como não foi o que aconteceu, né, porque você viu o valor de 14, então você não rejeita H0. Por quê? Porque o seu S, nesse caso, é menor do que o Q-alfa. Então você não rejeita H0. Bom, é claro que esses valores eles podem mudar não só relacionados às proporções que eu observo, mas se eu tenho uma amostra maior, né, eu consigo detectar, às vezes, rejeitar a hipótese nula com mais, digamos assim, com mais facilidade do que se eu tenho uma amostra pequena, porque os testes vão acabar sendo conservadores à medida que a amostra é muito pequena em rejeitar H0, ok? Relacionado às proporções de sucesso na amostra. Bom, pessoal, essa questão de tabela era uma questão muito usada quando você não tinha as relações computacionais ou os programas computacionais, né? Então, isso antigamente, né, até uma calculadora científica era muito difícil, então você fazia muito uso dessas tabelas, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez aquela tabela aqui no Excel e depois, no final das contas, vocês vão ver que isso vai ser tudo feito com programas específicos que vão dar os resultados finais já para vocês, tá? Então, como é que eu fiz aquela tabela? Ó, como a nossa variável ela ia de 0 até 20, né? Porque não é binomial tamanho 20. Então, aqui eu colocaria a probabilidade dela assumir valor igual a 0, a probabilidade de assumir valor igual a 1 e assim por diante. Então, como é que eu calculo essa probabilidade usando Excel? Eu coloco aqui igual, né? Vou abrir aqui uma fórmula e vou em estatística e vou buscar aqui a dist-binom, que é a função que dá a densidade da distribuição binomial. Então eu clico aqui em dist-binom, quando eu clico, é aberta a janela que pede algumas informações. Aqui o número de sucessos, você clica na célula que você quer o número de sucesso, então clica aqui, que vai ser o que tiver nessa célula é o número de sucesso. O número de tentativas é 20, é o N. A probabilidade de sucesso que nós estamos trabalhando aqui é 0,6, que é o 60%. E você coloca, nesse caso aqui, cumulativo falso,
Quando você coloca falso, ele vai dar a probabilidade no ponto. Se você colocar verdadeiro, ele vai dar a probabilidade acumulada. Nesse caso, eu estou querendo a probabilidade no ponto, tá? Então, eu quero a probabilidade de obter um valor zero, ou seja, de ninguém naquela amostra dizer, numa amostra aleatória com 20 elementos, dizer que é favorável à lei anti-aborto. Então, você coloca aqui OK, e o resultado que aparece aqui vai ser a probabilidade de se obter o valor igual a zero. Feito isso, vai aqui para o cantinho, ó, quando ficar essa cruzinha, arrasta, que ele vai arrastar essa fórmula para todos os demais elementos aqui. Então você vai ter todas as probabilidades. Em seguida, como eu estou fazendo um teste unilateral à direita, eu coloquei aqui a probabilidade de assumir um valor maior ou igual que cada valor possível aqui para a variável aleatória. Então eu coloco aqui igual. Probabilidade de assumir um valor maior ou igual que zero vai ser a soma, né? Soma, abre parênteses, de todas as probabilidades, do zero para frente, porque é maior ou igual que zero. Fecha isso aqui. Só que, como eu vou querer arrastar essa célula, eu vou fixar a última célula, para ficar a última célula presa até o 20. Então, para fixar, clica aqui no B22 e aperta em F4, que ele fixa para você. Ok? Então, a última célula está fixa. Ou seja, a probabilidade de você obter um resultado maior ou igual que zero é 1, né? Porque varre todo o espaço amostral. Em seguida, você clica aqui e arrasta essa fórmula. Quando você arrasta, ele vai alterar só para a coluna do K, mas vai manter fixo o último valor aqui de 20. Então você tem todas as probabilidades desejadas e você tem a tabela que nós apresentamos anteriormente aí feitinha, né? Se você observar, para o valor igual a 14, está lá o 0,25 que nós fizemos. Então, como eu falei para vocês, essa questão de tabela era antigamente onde, né, você tinha muitas dificuldades computacionais, então os estatísticos tabelavam tudo. A hora que precisasse de algum resultado, buscavam isso numa tabela para evitar problemas com as contas. Hoje em dia, a gente vai estar vendo que os programas vão fazer o teste todinho de uma única vez com um único clique. Nós vamos estar mostrando isso no próximo vídeo, que será a realização do teste binomial com o programa R. Bom, pessoal, o teste unilateral à esquerda ou o teste bilateral, eles podem ser obtidos de modo similar ao que nós fizemos aqui para o teste unilateral à direita, fazendo algumas adequações, tá? Além disso, para nós fecharmos aqui o nosso vídeo, existe a possibilidade que, se você estiver trabalhando com grandes amostras, com um N suficientemente grande, você fazer a seguinte readequação na variável S. Você pegar S, subtrair de menos NP0 e dividir por essa quantidade aqui de baixo, porque os estatísticos mostraram que essa distribuição S estrela, ela é assintoticamente, ela tem assintoticamente uma distribuição igual à normal padrão. E aí, a partir dessa medida, você pode usar também a normal padrão se você estiver trabalhando com uma amostra suficientemente grande. Tá, ok? Mas isso nós vamos deixar para os programas estatísticos. E no nosso próximo vídeo, nós vamos mostrar como encontrar ou realizar o teste binomial usando o programa R. Tá certo? Então, o teste binomial é um teste para variável dicotômica, né? E embora existam algumas pressuposições da dicotomia, como independência, o teste não pressupõe de que distribuição esses dados foram dicotomizados, a partir de qual distribuição esses dados foram dicotomizados. Ok? Então, por isso também é conhecido como um teste de distribuição livre sobre H0 e faz parte aqui da estatística não paramétrica. É isso aí, eu espero vocês até o próximo vídeo, onde nós vamos mostrar como fazer esse teste usando o programa R no pacote RStudio.